Então, o que que é, na verdade, né, o que que é esse programa de fidelidade, né, o que que é esse Rewards? Ele é um programa do hotéis.com, que é um site que a gente sabe que tem uma variedade imensa de tarifas, atendem, né, hotéis, aí tem hospedagens no mundo todo, então isso é bacana, porque a gente não usa somente para viagens nacionais, né, a gente pode usar pensando em viagens internacionais tranquilamente. Tem uma ampla variedade de ofertas com cancelamento gratuito e ainda a possibilidade da gente pagar a nossa reserva em até 12 vezes sem juros e sem IOF. Muita gente gosta, né, de viajar dessa forma, parcelando, e aí encontra essa possibilidade dentro do hotéis.com. E, gente, a verdadeira vantagem, né, de reservar no hotéis.com está em alguns detalhes que vocês vão ver nessa live aqui, que eu trouxe um verdadeiro guia para vocês aproveitarem ao máximo, extrair ao máximo das reservas que vocês podem fazer lá dentro. Então, eu vou mostrar para vocês a estratégia que permite você sempre pagar mais barato na sua hospedagem, sempre conseguir economizar na sua hospedagem, ganhar muitos benefícios e ainda você vai poder acumular milhas ou receber dinheiro de volta através do hotéis.com. E eu vou mostrar também para vocês algumas pegadinhas que existem dentro do site para vocês não saírem perdendo, né? Para vocês realmente aproveitarem ao máximo. Então vamos começar assim falando do básico, né? Para que todo mundo, quem não conhece ainda, saiba, né, como que funciona, para daí a gente poder avançar para as estratégias. Bom, em primeiro lugar, existem 3 categorias de status que você encontra dentro do hotéis.com. E o enquadramento se dá pelo número de selos, que são aquelas hospedagens que você reserva e conclui. Então, você precisa concluir para conseguir esses selos, que são acumulados ao longo do ano e renovados a cada período ali de 12 meses. Mas eu já vou explicar para vocês mais sobre esse enquadramento, para vocês entenderem como que funciona essa questão do status. Então, só para entender assim, a grosso modo, né, geral, quando você faz o teu cadastro no programa e você acumula até 9 selos, você já está ali no hotéis.com Rewards, que é o nível de entrada, né, que é o nível mais baixo. E ali você tem acesso, né, a preços secretos, noites de recompensa. Só que tem um detalhe, né, essas noites de recompensa, que é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, elas pagam, quando você vai adquirir, você vai usufruir dessas noites de recompensa, você vai pagar impostos e taxas sobre essas noites, tá? Então não significa que ela esteja totalmente gratuita. E é o preço médio dos 10 selos que você juntou, né, no período, também sem incluir taxas e impostos. Então é assim que funciona, para você já ter uma previsão de quanto que você vai receber ao final ali, né, do processo de acúmulo dos 10 selos. E, gente, os preços secretos também tem um detalhe, tá? Você não precisa necessariamente ter juntado esses 9 selos para você acessar. É bem simples se você se cadastrar na newsletter do hotéis.com, ou mesmo se você baixar o aplicativo, você já tem acesso a isso. Então essa é uma outra maneira também de você economizar, que é uma maneira mais conhecida, né? Depois eu vou falar de coisas mais avançadas, mas que já ajuda bastante, assim, se você parar para pensar em relação à facilidade que você tem de acesso a isso. E uma primeira dica também que eu deixo já para vocês sobre a questão do resgate: evite resgatar fora do aplicativo, gente, porque tem uma taxa de resgate para você, quando você vai lá usufruir dessa noite que você ganhou de recompensa, que é de R$15 se você vai fazer esse resgate dentro do site. Então não vale a pena, porque é só você usar o aplicativo que você não tem que pagar por isso. Então essa já é uma questão assim pra gente lembrar, né, que tem que sempre usar o aplicativo nesse caso para você não pagar essa taxa. E se você quiser também, você pode escolher, né, hotéis, né, apartamentos ou equivalentes superiores, e aí você paga uma diferença ali, então acaba compensando mesmo assim. Você não é obrigado a ficar com aquele valor que você recebeu, né? Você pode usar aquele valor como se fosse um voucher, e aí você vai reservar aquela hospedagem que você quis e só paga a diferença. E é bom a gente lembrar também que não é possível juntar selos nem resgatar noites de recompensa em reservas de pacotes ou se você usar cupons de desconto. E você já vai entender, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, como a gente sabe quando vale a pena usar cupom de desconto e quando não vale a pena. Porque até para isso a gente tem que ter um critério, né? Senão a gente acaba usando e depois se arrepende. E aí, gente, tem 2 status a mais ali, né, superiores, que é o Silver e o Gold. E eu já vou falar um pouquinho para vocês o que eu penso, né, desses status.
Basicamente, o Silver, você precisa de 10 a 29 selos para você entrar nesse status, e você vai ter acesso aos benefícios do status anterior e ainda café da manhã grátis, Wi-Fi, vouchers de spa, tem outros benefícios de acomodação também, VIP Access. E o mais importante é que você tem a garantia de preços plus, que a gente vai usar em uma das nossas estratégias. Então, eu já vou explicar melhor para vocês como que isso vai entrar como estratégia. Isso basicamente funciona da seguinte forma, né? Ele vai cobrir e reembolsar a diferença até o horário do check-in. Essa é a diferença do normal para o plus. E você vai ver também que tem acesso a ofertas antecipadas, ofertas exclusivas para quem pertence a esse status. Você garante benefícios sem estar também atrelado a uma rede hoteleira específica, que eu vejo que é uma grande vantagem, porque não significa, né, que a gente não vai se associar, né, não vai se cadastrar nos programas de fidelidade das redes hoteleiras. Pelo contrário, eu vejo que qualquer programa de fidelidade a gente tem que se cadastrar. É gratuito, não tem por que ficar de fora. Mas o hotéis.com acaba tendo esse diferencial. Como eles têm várias redes hoteleiras, você não fica preso a uma só. Então amplia as suas possibilidades de receber, de usufruir desses benefícios. E é por isso que eu vejo que ele acaba tendo uma importância bem grande pra gente. E no Gold, você precisa daí, seriam acima de 30 selos, e aí tem alguns outros benefícios, como por exemplo upgrades, né, de quarto, check-in antecipado e tardio. Só que, gente, eu vou falar um detalhe para vocês, isso tudo fica a critério do hotel. Então, na minha opinião, assim, o Rewards, que é o nível mais básico, você já tem acesso a muita coisa. Então, a gente não precisa ficar muito preocupado, assim, em atingir o status Silver e o Gold, porque no fim das contas, até a maioria das pessoas que já avaliou o serviço diz que tem vantagens, mas não é aquela vantagem. Você não está saindo no prejuízo se você ficar de fora desses status. Você vai ter acesso a preço secreto do mesmo jeito, você vai ter alguns benefícios que eu vou colocar aqui para vocês, que independe do status. Agora, claro, se você conseguir encaixar isso na tua estratégia de viagem, né, que você acumule os selos ali dentro e você comece a subir de status, tudo bem, né? Vai ser ótimo para você, porque aí você tem mais uma possibilidade de receber outras vantagens. Mas não é algo assim que eu vejo que você precisa se preocupar muito com isso, sabe? E como que funciona até essa questão do status, né? Como é que você se mantém nele? Ele dura pelo restante do ano da associação. Então, o que quer dizer isso, né? Você fez o cadastro em março. Então, até março do ano que vem é o teu ano de associação. Então, você vai estar naquele status ali, usufruindo até março do ano que vem. Quando virar o ano, você vai ter que se manter, então você vai ter que cumprir os critérios para que você se mantenha dentro daquele status, que é aquela questão dos selos que eu comentei para cada um. E daí, se você cumprir, você vai continuar no ano seguinte. Se você não conseguir cumprir, aí você volta para o status anterior e acaba, né, daí perdendo os benefícios atrelados àquele status que você tinha. E qual é a questão também que eu vejo assim que é fundamental a gente observar, que daí sim entra já na vertente da estratégia mesmo, né? Que é contar com o menor preço garantido em várias redes hoteleiras, e assim a gente ainda aproveita os melhores benefícios. Por isso que eu vejo que é tão vantajoso você conseguir fazer essa estratégia, né, de manter o teu status e sempre aproveitar a política de preços, porque ela funciona, gente, como um seguro. Vocês vão ver, é fantástico. Não sei se vocês já usaram, se vocês conhecem alguém que já usou, até deixem para mim no chat que eu gosto de saber. Mas é algo assim que é único do hotéis.com e que faz uma diferença enorme se você quiser economizar com hospedagem. Você consegue, eu já vou explicar melhor como é que funciona isso, mas antes eu quero passar para vocês quais são as premissas dessa política de preços, né? Primeiro, não é possível garantir o melhor preço para solicitações feitas no dia do check-in, então a gente só tem que lembrar disso, né? De fazer com antecedência. Para reservas de pacotes turísticos eles também não garantem, e para reservas nas quais os preços não estão disponíveis para o público geral. Então não adianta muito a gente pesquisar, por exemplo, num Hotwire, que é aquele site que você faz reservas no escuro, né, que são os conhecidos como blind bookings, porque esses não valem para você chegar lá e falar, olha, encontrei um preço mais barato, quero que vocês cubram. Até porque você não consegue ter a certeza absoluta de qual é a hospedagem, então eles também não reconhecem e aí não te dão não vai entrar como uma questão de garantia de que você conseguiu um preço mais baixo.
Outra coisa que também não entra nessa política de preços é a reserva com tarifas exclusivas para associados de programas de fidelidade da rede a qual o hotel pertence, que daí é, no caso, o Aula Core, o IHG, o Hilton Honors. Então, esses não entram, tá? Por isso que eu falei no começo, é bom a gente ter cadastro em todos os programas de fidelidade, porque aí se você não consegue de um jeito, você vai lá e consegue de outro. E aí você vai conseguir, né, baixar o preço e viajar mais barato. E também não vale, né, se você usar pontos de programas de fidelidade da rede como forma de pagamento da reserva nos sites dos concorrentes. Então, pontos também não vale a pena. Mas é só isso que está excluído. O resto você pode aproveitar, né? Você tem essa vantagem, inclusive os preços secretos. Isso eu acho muito legal, porque uma vez que você tem acesso aos preços secretos, você tem a chance, ao longo do tempo, de ter cada vez mais descontos. E mesmo que você encontre um desconto mais para frente ali, você vai poder usar isso a teu favor. E é muito fácil, é sem burocracia nenhuma, gente. Vocês conseguem de um jeito muito simples. Eu até vou dar para vocês o jeito mais rápido de conseguir a devolução do dinheiro. Outra premissa é que a opção da acomodação encontrada no site dos concorrentes tem que estar em condições idênticas da oferta no site do hotéis.com. Então, por exemplo, né, o que a gente tem que observar? Se o estabelecimento é o mesmo, se no mesmo endereço, porque às vezes tem um hotel com o mesmo nome, mas em outro endereço, se são as mesmas datas, o mesmo tipo de quarto, se os extras, né, por exemplo, café da manhã, estacionamento, tudo que incluir naquela oferta do hotéis.com tem que estar incluso naquele que você encontrou pelo preço mais baixo. E isso é importante, né, para você saber exatamente como, para você ver se realmente aquela oferta é a mesma, e aí você vai conseguir acionar a política de preços. Tem gente que já falou, já até vi essa dúvida, né, de mas e como é que eu faço se a nomenclatura for diferente? Aqui eu encontrei um quarto chamado Comfort, lá eles chamam Deluxe. Aí é bem simples, é só você usar a foto do quarto, que o atendente com certeza vai ter o bom senso de analisar ali que é o mesmo quarto que está sendo oferecido, e aí você vai ter acesso à política de preços. Então, só lembrar que tem que ser as mesmas condições. Olha que legal, né, gente? Até se for dentro do site do hotéis.com mesmo, né? Se a acomodação que você reservar no site mudar de preço e ficar mais barata, você também pode acionar essa política de preços e eles vão reembolsar você pela diferença que você pagou a mais. E tem mais um detalhe que eu vejo que é incrível, assim, que é a proteção contra a variação cambial. Então, se você está fazendo uma viagem internacional, você não precisa se preocupar, né, com essa questão de, puxa, eu estou reservando hoje, será que o dólar amanhã não vai cair? Porque inclui a variação cambial também. Então você pode pagar antecipadamente em reais, em até 12 vezes sem juros e sem IOF, e ainda contar com a proteção da variação cambial. Então, o que eu recomendo, né? Você vai lá, faz a tua reserva, gente, garante aquele hotel que você gostaria e vai acompanhando. Porque a política de preços da hospedagem, ela é ao contrário da passagem aérea, né? Quanto mais próximo vai chegando da data da reserva, a tendência é que os hotéis baixem os preços, porque para eles é melhor aí que eles recebam menos do que não recebam nada. Afinal de contas, o custo pelo quarto tá ali, né? Eles têm um custo de desocupação que gira em torno de 30% e é alto para o hotel, então eles fazem esse movimento. Só que a gente sabe, né, que existem hotéis que esgotam muito rápido. Até aconteceu comigo isso. Teve um dia, em 2019, né, quando a gente foi para Portugal, eu tava de olho num hotel, assim, que eu tava namorando mesmo um hotel lá no Porto. E, gente, assim, foi questão de... Eu tava num dia muito, assim, atarefada. Aí, no dia seguinte, eu entrei pra reservar, não tinha mais nada. E até porque eu tava viajando no verão, né, alta temporada e tudo mais. E isso acontece. Então, com essa questão da política de preços, você não precisa, né, correr esse risco de perder aquele hotel que você tanto gostaria. E se você reservar, você vai poder acionar e aí você vai ter a proteção contra a variação cambial. Então essa é a minha recomendação, vai lá, reserva, garante e daí fica monitorando a cotação da moeda. Se você notar uma desvalorização, provavelmente a reserva que você fez vai ter ficado mais barata no próprio site do hotéis.com e aí é só você solicitar o reembolso da diferença tarifária. Você tem também proteção contra redução de preço das próprias promoções. Então, se você estiver passando ali, né, você fez uma reserva, daí entrou Black Friday,
preço, ou mesmo você tem lá os preços secretos e viu uma promoção, né, de preço secreto, ainda assim você consegue a redução. E isso é muito legal, porque eles garantem até, né, que quando eles mesmos mexem no preço, fazem alguma promoção, ainda assim você pode conseguir economizar acionando essa política. E eu já vou falar para vocês qual é a melhor forma de vocês conseguirem resolver isso do jeito mais rápido e menos burocrático. E se vocês notarem, né, isso é melhor até do que cancelamento gratuito, né? Se parar para pensar, chega a ser melhor ainda, né? Porque o cancelamento gratuito, geralmente, ele custa mais caro, né? Você vai ver as diárias, é difícil você achar uma diária que não tenha um custo um pouco maior. E assim é como se você tivesse, né? Claro, você não vai conseguir trocar o hotel, mas você sabe que aquele hotel que você escolheu, que você gostaria, vai ficar o mais barato possível. Então isso já é muito bacana. E você pode garantir o quarto que você quiser, né? Você não vai precisar se preocupar que ele esgote, como eu falei, né? Você não vai não vai se preocupar se você está comprando numa época mais favorável do câmbio. E a dica, né, gente, é preferir usar o telefone para acionar essa política. Tem o site, tem 2 canais de comunicação, você pode fazer isso pelo site ou pelo telefone. Mas eu recomendo que vocês façam pelo telefone, porque nesse caso o reembolso da diferença é confirmado na hora. E no site, qual que é a questão? Que você não vai encontrar isso dentro lá do hotéis.com, por isso que eu estou trazendo a dica aqui para vocês. Quando você vai pelo site, o que vai acontecer? Você vai mandar um print. Só que o atendente, quando ele receber a tua solicitação, ele vai fazer a checagem, ele vai entrar na mesma fonte de informação de pesquisa que você, e se por um azar ali, a hora que ele entrar, ele não encontrar o mesmo preço que você perdeu, você não vai ter acesso à política de preços. E muita gente que faz dessa forma e não consegue, daí acha que a política que não funciona, mas não é que não funciona, foi o jeito de fazer. Então, se você faz pelo telefone, aí você tem a confirmação na hora ali com o atendente. Então, a minha dica é, a hora que você achar esse preço mais barato, seja onde for, já liga para eles e aí aproveita na hora, ele vai verificar e já vai confirmar o reembolso para você na hora. E isso, gente, independe, tá? Se você fez uma reserva com cancelamento gratuito ou não. Essa é a vantagem, você pode usar dos 2 jeitos. E também, mais um detalhe que eu acho que é muito positivo, ele funciona mesmo que você tenha feito reservas através dos parceiros, como é o caso da Livelo, Tudo Azul, Esfera e até com o cashback do Melios. Então você pode ganhar de várias formas. O hotéis.com, ele tem essa vantagem ainda, né? Porque você pode reservar dentro do hot site da Livelo, que costuma ser geralmente mais vantajoso quando a gente comparar aí com o cashback do Melios. Mas é bom ver os 2, eu sempre recomendo. E aí, como que até você sabe, né, qual que tá mais vantajoso? Se você vai gastar, por exemplo, né, R$1.000 de hospedagem lá, sem taxas e impostos. Na Livelo, 1.000 pontos valem R$42. Então, se você teve lá R$1.000 de gasto em hospedagem sem taxas e impostos, e isso retornou para você 1.000 pontos, significa que você está ganhando um desconto ali de R$42 naquela hospedagem. Se por um acaso você acessou o Melios e lá eles estão dando 2% de cashback, você então, fazendo pelo Melios, você só vai estar recebendo R$20. Comparando aí, né, 42 com 20, com certeza pela Livelo nesse caso valeria mais a pena. Então a gente sempre faz esse cálculo, considerando que 1.000 pontos na Livelo valham R$42 mais ou menos. Aí fica fácil você descobrir né, qual o caminho seguir que vai ser mais vantajoso. E, gente, o que não é esse atalho, né? Porque a gente tá vendo que é um grande atalho, é uma grande oportunidade. E o que ele não é, né? Ele não está vinculado com qualquer rede de hotel presente no hotéis.com. E por que isso é bom, mas ao mesmo tempo a gente tem que observar porque ele tem uma questão aí que é uma pegadinha, né, no caminho, como eu falei para vocês. Eu ia falar de pegadinhas também para vocês não caírem, né? Que como não é do hotel, e sim do hotéis.com, sempre leve print de tudo. Então tire lá o print do benefício que estava associado com a oferta, porque eu já vi acontecer com várias pessoas de chegarem na hora do check-in e o hotel não reconhecer aquilo ali, né? Falar, não, isso não é assim. Então, se você tem o print, você já tem uma possibilidade maior de negociação, com exceção daqueles casos lá que eles já deixam claro para você que fica a critério do hotel e que o hotéis.com não se responsabiliza,
que é o caso que eu comentei com vocês, né, da categoria Gold, de upgrade de quarto e de check-in, né, tardio ou antecipado. Nesse caso, eles realmente não assumem qualquer responsabilidade, fica a critério do hotel. Mas se for outro tipo de situação, sei lá, café da manhã gratuito, né, algum benefício de estacionamento, alguma outra coisa, aí, gente, vale a pena levar um print, nem que seja ali no celular mesmo, não precisa imprimir, só para você poder se poupar de um estresse desnecessário ali na hora do check-in, né, que ninguém merece, né. Você tá de férias, não tá querendo passar isso não, né. Outra coisa, né? A utilização dos cupons de desconto, gente, tomar muito cuidado. Não sei se vocês já viram, mas tem cupons de desconto rolando por aí, né? Principalmente no Melios, alguns sites também oferecem cupons de desconto. E por que a gente tem que tomar cuidado e tem que ter um critério também na hora de decidir usar ou não? Porque eles cancelam o acúmulo de noites gratuitas dentro do programa de fidelidade. E aí, qual que é o cálculo que você tem que fazer para saber se vale a pena você topar o cancelamento das noites gratuitas, né, e usar o cupom ou não? É muito simples, gente. A cada 10 noites você ganha uma, certo? Então, na prática, você está recebendo o quê? 10% de desconto ou de cashback em cima do valor da sua diária. Então, esse é o percentual de referência que você vai ter. Então, se aparecer para você um cupom de 8%, e você tiver que decidir entre o cupom e noites gratuitas, fique com as noites gratuitas. Cupom de 8% não vale a pena. Vocês já até anotem aí que não vale a pena. Se o cupom for de 10%, aí tanto faz. Aí fica a teu critério. Você pode escolher as noites gratuitas ou o cupom, né? Ou pagar menos pela hospedagem. E, gente, se o cupom for de 12%, aí use o cupom com certeza, porque não tem como bater, né? A vantagem é realmente muito grande. E por que eu falei 8, 10 e 12? Porque são esses cupons que existem, né? Que circulam por aí. O de 12 é super raro, mas se aparecer, agora vocês já sabem, né? Aproveita, não pensa duas vezes, até por ser raro, tem que aproveitar mesmo, que vai ser vantagem, com certeza. O que a gente tem que lembrar também, né? Que esse não é o único programa de fidelidade e os benefícios estão disponíveis em hotéis selecionados. Então isso significa que você não vai encontrar, não vai usufruir desses benefícios em qualquer hospedagem que você encontre dentro do site. Algumas coisas sim, né? Como é o caso da política de preços, que é ótimo, mas aqueles benefícios do Silver, do Gold que eu comentei, você precisa encontrar o selinho para fazer jus. Então esse é um ponto, né, que a gente precisa saber até para a gente comparar melhor quando fala de cadastro em programas de fidelidade de redes hoteleiras. Tá vendo como é importante a gente usar mais de uma estratégia? A gente nunca pode achar que só existe um caminho para reduzir custos. Existe mais de um, e aí que vem a grande vantagem, né? Sabendo que você tem mais de uma possibilidade, é aí que entra a certeza de que você vai economizar, de que você vai pagar mais barato pela tua viagem. Porque você tem ferramentas, né? Você tem um arsenal de estratégias à tua disposição para chegar lá. E a escolha do programa, ela sempre tem que estar atrelada à tua estratégia de viagem. Eu sempre falo isso, né? Porque não vai existir só um caminho e se você tem uma viagem já programada, é muito importante você já ter uma noção, né, de qual... Até eu já fiz uma aula aqui sobre isso, né? Eu nem teria como explicar isso agora, mas uma aula de como escolher essa hospedagem, né? Como você faz essa escolha ser favorável à tua redução de custos. Tudo aquilo que eu ensinei naquela aula caminha junto com essa aula que eu tô trazendo hoje aqui, né? Sobre os programas de fidelidade. Porque essas coisas associadas é que fazem a gente conseguir não só a redução de custos, mas também aproveitar muito mais a nossa viagem, né? Ter uma viagem que seja a nossa cara, que tenha mais qualidade, garanta uma boa experiência, tenha mais conforto. E assim, por que eu vejo, né, que esse, apesar de não ser a única estratégia possível, por que essa é uma grande oportunidade? Porque, gente, você pode ganhar 3 vezes com essa estratégia, né, que envolve as seguintes questões. Você pode ganhar pontos no cartão. Então, se você não tiver desconto para pagar de outra forma, pague no cartão de crédito, porque vai entrar pontos no seu cartão. Se você usar a Livelo, como foi o exemplo que eu dei aqui, você vai ter pontos na Livelo. E você, ou né, dinheiro de volta no Melios, mas se for o exemplo aqui, pontos na Livelo. O Hotéis.com funciona muito bem também com o Esfera e o Tudo Azul, e às vezes a pontuação é bem generosa, então se você tiver o Santander, pode ser uma opção.
Se você tiver o Tudo Azul, né, cadastro no Tudo Azul e ele fizer parte da tua estratégia de viagem, é uma coisa interessante para analisar. Você ganha no menor preço garantido e ainda nos outros benefícios do programa, que pode não parecer, mas tem custo, né? Vocês sabem aí que quando a gente viaja para fora, provavelmente a gente tem um custo aí com café da manhã, com essas coisas, né? Não é que nem aqui no Brasil, né? Que a gente está acostumado a reservar um hotel e já ter acesso ali ao café da manhã, né? Embutido na diária. Lá não, então isso custa, né? E acaba sendo um benefício que você está tendo ali gratuitamente. E eu vou até dar um exemplo para vocês, né? De como isso de fato faz diferença. Então, vamos imaginar o seguinte, que naquele exemplo que eu dei lá, que você gastasse R$1.000 em diárias dentro do hotéis.com e descontando já, né, tarifas, impostos, essas coisas. Você teria 1.000 pontos Livelo. Lembra que eu expliquei, né, que 1.000 pontos equivale a mais ou menos R$42. Aí, se você fizer a compra, né, se não for uma compra internacional, tá? Mas se você fizer uma compra usando o PDA, você teria o quê? 1.000 pontos lá no cartão PDA, que é o cartão Itaú Card Pão de Açúcar, que é o único hoje que faz um ponto, R$1, né? Tem essa equivalência. Se ainda usando a política de preços e o preço secreto, você economizar uns R$200 na hospedagem, coisa que não é difícil, você já teria mais esse valor. E acumulando os selos, né, com o valor médio ali, você também já teve mais um desconto. Gente, fazendo transferência bonificada desses pontos, você conseguiria 4.000 milhas e ainda teria R$200. 4.000 milhas é suficiente para pagar uma passagem nacional. Tem várias aí que você consegue com essa quantidade. E os 200 ainda, né, resolvem as taxas, as tarifas lá da tua passagem. Então, eu gosto de analisar desse jeito porque, assim, é tão interessante a gente ver que você não precisou gastar muito em hospedagem para sentir resultado e para usar a hospedagem para financiar a sua próxima passagem aérea. É muito bacana quando a gente começa a pensar dessa forma mais circular, né? Pensando em tudo. E é por isso que eu sempre falo, gente, não vale a pena a gente olhar só para a passagem, né? Como se fosse a única coisa que a gente tem que se preocupar em economizar. Se a gente olha para o todo, as chances da gente continuar viajando cada vez mais barato e até fazendo uma viagem financiar as outras aumenta muito. Eu conheço hoje pessoas que, por usar estratégias, não fazem mais só aquela viagem de férias, fazem viagens de feriado, de fim de semana, sem ter que pagar por elas, porque a economia da viagem de férias faz com que seja possível financiar esses outros momentos. Então dá sim pra gente ter muito mais férias, muito mais viagens do que a gente tinha antes, com mudanças muito simples. Né? Esse caso aqui, gente, o que a gente precisa fazer, né? É muito simples, é só fazer um cadastro gratuito e monitorar os preços, né? Fazer a reserva da tua hospedagem e depois acompanhar. É só isso, né? E fazer dentro do programa de fidelidade, claro, da Livelo, por exemplo, para maximizar os teus bônus. Então, lembre-se de nunca reservar diretamente no site do hotéis.com. Gente, isso eu peço encarecidamente para vocês. Nunca mais entrem direto no site do hotéis.com para fazer nada. Nada. Procurem entrar por meio desses links, né, da Livelo, do Melios, links que vão reverter em benefício para vocês, porque aí sim vai valer a pena. E deixe o seu cadastro já prontinho, não importa se você vai viajar só ano que vem, não importa, deixa o cadastro pronto, porque eu vou falar para vocês, na hora que a gente precisa, a gente não tem o cadastro, né? É bem na hora que a gente precisa que o cadastro não tá lá. E aí a gente perde, depois se arrepende. Então não custa nada. Já sai dessa live, se você não tem compromisso, faz o cadastro que vai valer a pena. Vai por mim que vocês vão ver que vai valer a pena. E sempre que for vantajoso, paga no cartão de crédito, né? Que isso também é muito bom, porque te reverte em pontos. Aliás, né? Paga até o cafezinho, paga qualquer coisa no cartão de crédito, sempre que for vantajoso, porque é no dia a dia que a gente vai acumulando pontos e vai conseguindo reverter isso em milhas depois. E outra dica que eu deixo para vocês, né, além de fazer o cadastro, é vocês instalarem a extensão da Livelo e do Melios já no teu navegador do computador, porque aí se acontecer de você esquecer agora no comecinho, né, enquanto você ainda estiver criando o hábito, o navegador vai avisar, quando você entrar no site, ele vai mostrar para você lá um pop-up assim, esse site é parceiro da Livelo, esse site é parceiro do Melios, e aí você já se liga que tem que reservar ali dentro do hot site, né, usando o hot link, e não vai perder mais essa chance, né.
Cléo, tenho medinho de reservar um hotel fora do país, é bem confiável? Sim, Cléo. Gente, até eu falo por experiência própria. Eu fiz muitas reservas de hotéis internacionais usando o hotels.com. Já fiz usando o Booking, já fiz usando outros sites que daí trabalham com políticas de preço mais agressivas, né? Que são relacionadas a promoções do estilo Zarpo aqui brasileiro, né? Mas de Londres, de outros lugares. E são bons, valeram muito a pena. Eu gosto e eu confio, porque o hotels.com é um dos maiores sites do mundo aí. Então você pode ir tranquila, Cléo, que vale a pena. Mas seguindo esse passo a passo para você maximizar, né, o retorno da tua estratégia, né, para você ter mais ganhos em cima disso. Ai, que bom, Adriana também disse que já fez várias. Quem mais aí já reservou com hotels.com? Quem lembra de acionar a política de preços? Não sei se vocês já conheciam ou ainda não, né? Se vocês já usavam, me contem. Ian Tati Alves. Menina, eu te entendo. Eu tenho um de 2,8 aqui, não é fácil, né? Pra eu conseguir estar aqui falando com vocês, ele tá lá com o pai, ele ali embaixo. De vez em quando acho que vocês escutam, né? Um barulho de gritinho, de bolinha jogando, é ele mesmo. Eu sei, não é fácil. Pode deixar que eu vou deixar salva, sim, até porque o que acontece, né? Eu fiz uma live bem densa, né? Eu trouxe muita informação e eu sei que pra ouvir uma vez só e sair, assim, é complicado, né? É bom a gente rever, ter tempo, então pode deixar que eu vou deixar salvo, sim. Sim, Glaucio, vou falar assim. O hot site da Livelo é bem fácil de você acessar, né? Então você tem que entrar livelo.com.br. E aí você vai ganhar pontos, um menuzinho que tem lá em cima. E aí você pode clicar direto em viagens, né? Ou se quiser você vai em ver mais, né? Vai aparecer a lista completa. E você localiza o hotels.com. Quando você encontrar o símbolo do hotels.com, logo embaixo tem um botão. E aí você clicando nele, ele vai te direcionar para um site que está vinculado com a Livelo. E dessa forma é que você vai, a tua compra vai ser reconhecida. E você vai ter a pontuação dentro da Livelo. Só eu recomendo que sempre dê uma olhada no regulamento, porque varia muito de loja para loja, tá? Eu já vi lojas, eu acho que foi a Riachuelo ou a C&A, que você tinha que inserir um cupom no checkout para validar. E outras não, é só você acessar o site. Acho que a Centauro é uma delas, que você acessou o site e vai automático. Só é importante que o seu cadastro, né, o seu login, seja feito tanto na Livelo como na loja, no mesmo CPF, então tem que tomar só esse cuidado, tá? Se quem, né, às vezes mora com alguém aí, lembrar que na hora que você clicar, vai ter que logar no mesmo CPF, senão dá problema. A Carmen, já fiz, mas sempre direto, a partir de hoje eu vou... Que bom, Carmen, você vai ver que faz uma diferença muito, muito grande. Que bom, obrigada, agradeço aí pelo elogio do conteúdo, fico bem feliz, gente, de saber que, né, eu tenho trazido informações que vocês gostam, que vocês querem ver, até deixem sugestões, né, às vezes tem algum tema que tá mais aí no radar de vocês e tá passando batido por mim, eu preparo aqui, priorizo com certeza, tá bom? E, gente, eu recomendo muito, assim, eu vejo que é muita vantagem, né? É só essa questão aí, né, de você poder não se preocupar com o câmbio, do jeito que tá essa loucura, né? Porque vamos falar o que é, né? O valor que tá o câmbio agora, a tendência é ele baixar, né? Assim, a gente espera, né? Muitos economistas têm acreditado nisso e a gente quer torcer que sim. E aí já pensou, você hoje está reservando uma hospedagem e você descobrir daqui a um tempo que aquela hospedagem caiu pela metade e você pagou caro? É muito ruim, né? Então essa política de proteção de preços te dá essa tranquilidade, né? Porque você sabe que mesmo reservando agora, se amanhã ou depois isso acontecer, você vai lá, vai acionar, vai ter o reembolso descomplicado, vai ter, né, de uma forma tranquila, vai poder usufruir disso. E a sua viagem não vai precisar ficar mais cara. E até eu recomendo sempre, gente, que vocês sempre continuem pesquisando as hospedagens até a semana ali da data de embarque. Eu mesma já consegui, gente, até hoje eu coloquei um post ali, né, no feed. Eu já consegui pagar 3 vezes menos na minha hospedagem, uma hospedagem que eu queria, simplesmente por ficar acompanhando ao longo do tempo. E quanto mais perto da data de embarque, melhor ainda é a gente fazer isso. Porque as chances de cair o preço e até de vir alguns benefícios, né, alguns presentes associados é muito grande. E aí você consegue aquele hotel maravilhoso que você estava esperando, pagando um preço muito barato. Eu já cheguei a pagar preço de hostel, né, que a gente sabe que são hospedagens bem baratas,
em hotéis de 4 e 5 estrelas, né? Ninguém acreditava quando viu, né, o comprovante lá dizendo, olha, paguei isso aqui. Porque tudo por causa disso, sabe? Por causa de estratégias muito simples, né, que a gente vai incorporando no dia a dia e daí uma hora, né, fica automático. Carmen, daí você tem que, no caso você entra em contato com eles, né? Aí se a tua reserva for em cancelamento gratuito, eles seguem um procedimento, se não for, eles seguem outro. Até no site do hotéis.com mesmo tem certinho as regras, se vocês quiserem entrar depois para dar uma olhada em cada situação. Mas eu acho que o grande benefício aí é saber que você não precisa ter reservado nada em cancelamento gratuito para usufruir dessa vantagem. Então só isso eu acho que já é um ponto muito positivo. Pode falar mesmo que é sobre a política de produção. Então, Glauci, são vários pontos aqui, né, que eu abordei, né, a questão de câmbio, a questão de você não precisar, né, o cancelamento gratuito para você usufruir da política de preços, você pode ter proteção de preço contra redução por promoções, então Black Friday, preços secretos, qualquer situação que reduza os preços dentro do próprio site do hotéis.com, você já pode aproveitar e acionar a política de preços. Isso eu acho fantástico, né? Porque que empresa que faz isso, né? Que baixa o preço e deixa você pagar o preço menor. Os concorrentes também, só que daí depois, acho que quando sair a reprise, dê uma olhadinha nos detalhes, tá? Porque existem alguns detalhes para você conseguir usufruir quando é o caso de concorrentes. E também critérios, né, que você tem que observar para você não cair em algumas pegadinhas também, né? Então, eu acho que... Mas basicamente, assim, resumindo, é isso, né? Gente, mais alguma dúvida? A Carmen também. Tem problema não, né? O bom é que tem reprise, daí se vocês gostarem do tema, quiserem rever, vai ficar ali disponível depois. Gente, mais alguma dúvida? O que vocês acharam? Eu acho... Eu não sei, eu sou uma apaixonada, né, por reduzir custo. Não sei se é porque eu invisto, e daí como eu tenho essa coisa, né, de eu quero sempre mais valor pelo menor preço, né? Bem aquela cabeça de quem faz investimento, né? Você quer colocar um dinheiro para lucrar, não para perder, né? Então, quando eu consigo usar maneiras, né, de reduzir o preço da minha viagem e saber que eu tô tendo uma viagem maravilhosa, pagando muito pouco, e isso vai me ajudar a viajar mais depois, eu fico, assim, fascinada. Ah, que bom, obrigada, Eve, Ivone. Ah, Silvéia, vai ficar gravada, então não tem erro, né? Então, gente, acho que é isso, né? Não restaram dúvidas. Se tiverem dúvidas depois já sabem, né? Só me chamar ali no privado, a gente conversa. Mas a princípio é isso. O pessoal do YouTube também, né? Sem dúvidas. Maravilha, gente. Então é isso, né? Muito obrigada pela participação, obrigada pela interação aí também, né? Pelos comentários, é muito legal. Glauci, não, ele é gratuito, tá? Mais essa vantagem, né? Ele é gratuito, você só tem que se cadastrar e já começa a usufruir. Bacana, gente. Então tá, então uma boa noite, obrigada pela participação de vocês e vejo vocês aí na semana que vem. Até, deixa eu já aproveitar e falar, né? Vocês que estão aqui. Semana que vem a gente vai ter uma programação bem especial, vão ser lives diárias com várias estratégias, né? Eu tô separando as melhores estratégias, até pensando aí nessa questão, né, do pós-pandemia, o que ainda vai funcionar, o que não vai, como que a gente pode saber para poder planejar melhor as nossas viagens, né? A gente sabe que viagens precisam de antecedência para a gente conseguir planejar melhor, conseguir as melhores reduções de preço. Então, eu dediquei, né? Vou dedicar as próximas 2 semanas para falar disso, né? Falar de quais são as melhores estratégias que a gente pode adotar para viajar mais barato, mesmo no contexto pós-pandemia, né? Quais que ainda vão continuar funcionando. E espero vocês, né? Durante toda a programação. E qualquer dúvida aí é só falar, tá bom? Então, um beijo, gente. Uma boa noite. Até mais.